Também o vídeo também na página do clube, tô perdido aqui. A volta aí, Mike 0, Chessio. Boa noite a todos aí. Ok, positivo. Feita a publicação também na página do PXPY Clube de Caxias do Sul. Como de costume, né? Está no ar então o noturno, o boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul, em sua edição de número 28, de 2 de março de 2021. Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, operada nessa oportunidade por PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. São 19 horas 31 minutos, hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. A temperatura em Caxias do Sul, no bairro Pio X, está na marca dos 24 graus centígrados e está no ar a edição de número 28 do Noturno, que é transmitido nas terças-feiras pela Papa Yankee 3 Papa X-Ray Yankee, na frequência de 146.690-600 MHz, e desde já agradecemos aos seus mantenedores pela prestatividade e parceria. Como falei anteriormente, peço desculpas aí, hoje por algum espaço a mais entre um câmbio e outro, já que a sinusite está me incomodando um pouquinho a garganta. Informamos que esse boletim informativo também tem transmissão pelo Facebook em facebook.com/pxpycxs, facebook.com/pxpy Charlie Sierra, e na minha página pessoal em facebook.com/Rocha LH Lima Hotel. Neste momento abrimos espaço e passamos a anotar o indicativo em nome dos colegas que já sintonizam a rodada. Já tendo anotados aqui PY3 Sierra Golf Adair, Papa Yankee 3 Tango Victor Índia Eduardo, PO3 Alfa Kilo Kilo Ademar, Papa Yankee 3 Papa Eco Papa Padilha, PO3 Juliette Victor Papa Jairo, Papa Yankee 3 Papa Yankee Alfa Renan e Papa Yankee 3 Mike Sierra e Juracir. Todos Caxias do Sul. Mais algum colega? Ok, PO3 Luz, Luiz Carlos por Carlos Barbosa. Ok, anotado por aqui também, então, PO3 Lima Uniforme Zulu, Luiz Carlos, cidade de Carlos Barbosa. Mais algum colega? Ok, damos sequência ao boletim e na medida que chegarem mais colegas a gente vai dando a oportunidade. Efemérides. Como já é de costume, sempre no início de cada mês, trazemos as efemérides ligadas ao radioamadorismo. E em março, no dia 6 do ano de 1926, ocorreu a fundação da Associação Brasileira de Radioamadores, a ABRA. No dia 10 de março de 1920, ocorreu a fundação do Rádio Clube de Pelotas, da Rádio Clube de Pelotas. Em 15 de março de 1984, essa data marca a aquisição dos terrenos em Santa Corona pelo PXPY Clube de Caxias do Sul. Em 15 de março de 1988, ocorreu a fundação do nosso parceiro e amigo, o Grupo PX Renascer, em Caxias do Sul. Em 20 de março de 1985, aconteceu a primeira edição da rodada Integração Sul
do PXPY Clube de Caxias do Sul na banda de 80 metros, frequência de 3.675 MHz, comandada por Papa Yankee 3 Charlie Mike Whiskey CMW, Eugênio Otto Raimann. Em 20 de março de 1981, ocorreu a fundação do PX Clube de Novo Hamburgo. Em 25 de 3 de 2020, foi ao ar pela primeira vez pela PY3PXY a rodada C19+, que teve 66 edições diárias e tratava exclusivamente de assuntos ligados à Covid-19. E por derradeiro, no dia 30 de março de 1981, ocorreu a fundação do PX Clube da cidade de Novo Hamburgo, que eu citei duas vezes e preciso fazer uma conferência, porque citei como 20 do 3 e 30 do 3. Na próxima edição traremos a correção, se é 20 ou é 30. Fistel 2021. A notícia é a mesma. Continuamos acompanhando o site da Anatel e até a tarde de hoje não havia nenhuma novidade quanto ao pagamento dos boletos relativos a Fistel 2021. Reafirmamos o já noticiado em outras oportunidades de que, assim que surgir alguma notícia nova, estaremos prontamente trazendo esta ao conhecimento dos colegas, sempre lembrando que, salvo nova orientação, a data limite para pagamento deverá voltar a ser 31 de março e o vencimento nas agências do Banco do Brasil. Redes sociais. O PXPY também está no Instagram, com o endereço PY3PXY. E você pode participar deste informativo via éter em VHF, como os colegas estão fazendo, pela 146.690-600, ver ao vivo ou rever quando quiser no Facebook, em facebook.com/PXPY Charlie X-Ray Sierra, além de consultar em PDF ou assistir ao vídeo de todos os boletins na página do PXPY em www.pxpyclub.whisky India X-Ray Sierra India Tango Eco.com/PY3PXY. Repetindo, www.pxpyclub.wixsite.com/PY3PXY. Relatório dos contatos referente ao diploma do 13º final de semana dos faróis americanos. Como largamente noticiado, até o último dia 28 de fevereiro, o PXPY, juntamente com o Grupo PX Renascer, foram em Caxias do Sul estações-chave da Labre do Rio Grande do Sul na distribuição do diploma comemorativo. Ao todo foram confirmados 80 contatos nas mais diversas modalidades, contatos destes que serão revertidos em diplomas e que serão remetidos pela Labre do Rio Grande do Sul por meio de e-mail. Nosso agradecimento à Labre do Rio Grande do Sul, na pessoa de seu presidente, Papai Yankee 3 Kilo Tango Gilmar, pela confiança depositada, e ao Grupo PX Renascer pela parceria em mais este evento. Concurso. Nos dias 13 e 14 de março de 2021, será realizado o primeiro concurso Batalha de Genipapo, competição de âmbito nacional, que é organizado pela Associação de Radioamadores do Piauí, a Alfa Romeo Papa Índia, ARP. A competição abrange as bandas de 10, 15, 20, 40 e 80 metros. E será anual, sempre no segundo final de semana do mês de março, com início às 21 horas UTC do sábado, finalizando às 21 horas UTC de domingo. A organização já disponibilizou um tutorial completo
em www.youtube.com/hotel Sexto Quinto Romeu Quarto Uniforme Tango 24 November Quebec. Os colegas que necessitarem aí é só me informarem que eu envio via WhatsApp. Esse tutorial mostra como programar o software de envio dos logs, que é o November 1 Mike Mike, bem como o regulamento também está disponível. Trilho de luzes no céu. Muitos brasileiros já tiveram a oportunidade de ver movimentação de luzes no céu. Apesar de muitas especulações mirabolantes, elas, na realidade, se tratam da passagem dos satélites da Starlink da SpaceX, que foi fundada no ano de 2002 nos Estados Unidos e hoje é uma das principais empresas privadas de serviços de transporte espacial do mundo. Mas voltando aos pontos luminosos, vistos por muitos nos céus do Brasil, eles se tratam de uma enorme rede de satélites lançados pela SpaceX em lotes de 60 unidades de cada vez. Enquanto eles fazem o seu caminho na direção à órbita, ficam visíveis a olho nu, como uma linha de luzes brilhantes em movimentos no céu. A SpaceX está expandindo o escopo do teste beta de seu serviço na internet via satélite. O Starlink está aceitando reservas de consumidores potenciais. Interessados devem cadastrar seu endereço no site da empresa e pagar uma taxa de $99, que será reembolsável caso o interessado desista. Por agora, o serviço está sendo ofertado nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, e dependendo da região, a previsão para disponibilidade é informada como para ser de meados do final de 2021 ou 2022, inclusive para o Brasil. Entretanto, isso não quer dizer que a Starlink irá oferecer o serviço por aqui nesta data, pois para isso se faz necessária a aprovação da Anatel, o estabelecimento de uma filial nacional, logística da importação de equipamentos e aí por diante. A Starlink deixa claro que os usuários podem esperar velocidade de acesso entre 50 e 100 megabytes, latência entre 20 e 40 milissegundos, além chamando a atenção para a possibilidade de haver breves períodos sem nenhuma conexão, mas a empresa também afirma que continuará a atualizar seu software de rede e espera reduzir a latência para algo entre 16 e 19 milissegundos, ainda no ano de 2021. A SpaceX já colocou em órbita mais de 1.100 satélites da Starlink e espera chegar a um total de 4.425 no ano de 2024. Ela diz ainda que mais de 10 mil usuários já usam sua internet pelo mundo. E se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse www.starlink.com. Amazônia 1 publicou o site Geografia Geral em sua página no Facebook que o Amazônia 1, o satélite genuinamente brasileiro, foi lançado ao espaço na madrugada do último domingo, dia 28 de fevereiro. O lançamento ocorreu às 4 horas e 54 minutos UTC, no centro de lançamento de Sriharikota, na Índia. Cerca de 17 minutos após o lançamento, o foguete Papa Sierra Lima Victor Charlie 51 do satélite se separou e fez as suas primeiras atividades previstas, como a abertura do painel solar, a estabilização de sua orientação em relação à Terra, a verificação dos sistemas e a colocação do modo de prontidão. O equipamento é o terceiro a formar o sistema Delta Echo Tango Echo Romeo
e vai auxiliar na observação e no monitoramento do desmatamento da região amazônica. Com 4 metros de comprimento e 640 quilos, o Amazônia 1 vai ficar a 752 quilômetros acima da superfície da Terra, em uma órbita entre os polos sul e norte, e vai capturar imagens em alta resolução. As fotos começarão a ser tiradas 5 dias após o satélite estabilizar a sua órbita. Este satélite foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na cidade de São José dos Campos, e levado em 22 de dezembro de 2020 para a Índia, para ser lançado, e do espaço ele vai mandar o sinal para 3 estações de monitoramentos do Brasil, uma em Cuiabá, outra em Alcântara, no Maranhão, e a terceira em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. Todos os movimentos do satélite serão coordenados de uma outra estação que fica no INPE. O projeto começou há 8 anos, na sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e teve um investimento de 400 milhões em envolvimento de diversos pesquisadores. Após 8 anos para a construção, com ameaças de paradas do projeto por falta de orçamento, ele foi concluído para testes em dezembro de 2020. No INPE, o equipamento passou por uma bateria de análises até a liberação para o transporte, que foi feita ainda em dezembro. Este é o Noturno, o boletim informativo falado do PX-PY Clube de Caxias do Sul, em sua edição de número 28. Papa Yankee 3, Kilo Tango. Ok, anotado por aqui, Gilmar. Papa Yankee 3 Kilo Tango, Porto Alegre. Energia elétrica via satélite. Traz o site olhardigital.com.br que uma equipe de cientistas do Exército dos Estados Unidos testou com sucesso o protótipo de um satélite capaz de enviar energia elétrica do espaço diretamente para qualquer lugar na Terra. O satélite, que é um painel solar do tamanho de uma caixa de pizza, foi chamado de módulo de antena fotovoltaica de radiofrequência, com a sigla Papa Romeo Alpha Mike. Ele foi lançado ao espaço em maio de 2020, montado em um drone, modelo X-Ray 37 Bravo, um modelo ultra secreto do Pentágono. No espaço, a luz do Sol não é bloqueada pela atmosfera da Terra. Por conta disso, o painel recebeu mais iluminação lá do que receberia em qualquer lugar aqui. Porém, por se tratar de um painel pequeno, a carga gerada foi de apenas 10 watts, o que é suficiente para alimentar um tablet. Entretanto, ainda falta uma parte importante do experimento: transmitir a energia de volta para a Terra. Este é o processo mais complicado do desenvolvimento, porém os pesquisadores pretendem testar isso já nos próximos anos. E a pergunta é: estaríamos vendo acontecer o início do fim dos blackouts? O desenvolvimento de satélites de transmissão de energia elétrica ainda é algo embrionário. Entretanto, pode significar o fim da ocorrência dos blackouts. Por exemplo, esta possibilidade existe porque esses satélites podem servir como fontes complementares de energia, que pode ser enviada para qualquer local do mundo. Segundo Paul Jaffe, investigador principal do projeto, abre aspas, a vantagem única que os satélites de energia solar têm sobre qualquer outra fonte de energia é que esta transmissibilidade global. Segundo ele, você pode enviar energia para Chicago em uma fração de segundo depois, se necessário, enviar para Londres ou Brasília. Mas o grande desafio para a equipe é ampliar a escala do projeto para painéis maiores com até quilômetros de extensão. Resgate de sonda.
Na edição número 15 da Rodada da Harmonia, que foi ao ar no dia 12 de novembro do ano de 2020, noticiamos o resgate de um balão no estado de Goiás, feito pelo colega PY2 Sierra Delta Romeo Edson Pereira. Desta feita, trazemos os feitos por nossos colegas Papa Uniforme 3 Kilo India Tango, a Cristina Bueno Soares, e o Papa Yankee 3 India Golf, o Igor Max Praz Jobim, que além do radioamadorismo, tem como hobby o resgate de sondas meteorológicas. E a última atividade, nesse sentido, se deu no dia 28 de fevereiro, domingo passado, quando, às 6 horas da manhã, efetuaram um resgate em Pareci Novo, e às 13 horas, um outro resgate se deu em Capela de Santana, ambas próximas à cidade de Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre. As estações meteorológicas de altitude têm por finalidade, através de radiosondagem, coletar dados meteorológicos nos diversos níveis da atmosfera, permitindo o conhecimento de condições atmosféricas e ou meteorológicas dominantes em um determinado local, num certo momento, verificando a condição da estabilidade ou não, e que podem evitar ou influenciar a formação de nuvens, e, consequentemente, a precipitação ou não de chuvas e a formação de tempestades. As radiosondagens são executadas por meio de um balão lançado na atmosfera contendo gás hidrogênio ou hélio, ao qual é presa uma sonda com sensores para medir a temperatura do ar, a umidade relativa, a pressão atmosférica, bem como uma antena GPS para registrar o deslocamento da sonda, que permite a medida da direção e velocidade do vento. A informação meteorológica é vital para a segurança das operações aéreas, contribui para o conforto dos passageiros e facilita o estabelecimento de rotas mais rápidas, seguras e econômicas nos voos regulares. A radiosonda também pode possibilitar a previsão de um curto ou curtíssimo prazo de tempo, informando dados como temperatura, umidade, ozônio e vento, além da avaliação de condições de estabilidade e instabilidade do ambiente, a inicialização de modelos numéricos de previsão de tempo, previsão local, regional, previsão de curto e curtíssimo prazo, distribuição do conteúdo em vapor de água, estudos de poluição atmosférica e do clima em altitude, aeroportos, centros meteorológicos, aeródromos, clubes de voo livre e paraquedismo, entre outras aplicações. Nossos parabéns então à nossa colega, a Papa Uniforme 3 Kilo India Tango, a Cris, e também ao PY3 India Golf, o Igor, por essa atividade que reúne radioamadorismo, radiolocalização, leitura de equipamentos e outros itens mais. Este é o Noturno, um boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul, em sua edição de número 28, de hoje, dia 2 do mês de março do ano de 2021. Patrulheiros da faixa. Aqui passamos então a técnica, ética e legislação. Seguindo a matéria da semana passada, que abordou os conflitos nas faixas de operação, hoje vamos falar sobre os patrulheiros de faixa, que são aqueles que imaginam ter poder de polícia nos segmentos radioamadorísticos, sendo que isso não existe na legislação que regula o nosso hobby, onde este poder, no Brasil, se encontra na responsabilidade única e exclusiva da Anatel. Espera-se que a comunidade amadora se autopolicie, mantendo a ordem dentro de suas fileiras, e desde que nada de ilegal aconteça, as autoridades não irão intervir e a nós cabe praticar a autodisciplina, onde, se nenhum de nós praticar algo ilícito
tudo estará bem. E quando um de nós se tornar um delinquente da faixa, é normal que os bons o abandonem à sua própria sorte, sempre lembrando que o poder de polícia não é concedido a nenhum de nós, operadores. Para exemplificar, podemos imaginar que determinada repetidora de rádio possa estar ilegal. Isso nos dá direito de agir contrariamente a esta? Não. Apedrejar a torre? Também não. Alvejar as antenas? Também não. Massacrar os proprietários? Também não. A resposta para todos os itens é não. E a nós cabe apenas não operar naquela determinada frequência, pois o poder de polícia não nos pertence e, no máximo, quem quer que seja que se sinta ofendido ou prejudicado poderá o fazer diretamente ao órgão competente denunciando a Anatel. Outro exemplo, e que ocorre diariamente, pois é só corujar as mais variadas frequências que iremos nos deparar com alguns discursos aclarados e polêmicos em assuntos não previstos na legislação. A nós não cabe contestar, bater boca, ameaçar, nada disso. Vai resolver. Apenas deixe o colega pregando sozinho. Quem sabe um dia ele note que não tem público para os seus devaneios. Agindo assim, você estará colaborando para um radioamadorismo sadio e não estará se estressando ou criando mais problemas em sua vida do que aqueles que você já tem. Passamos agora então ao quadro do fundo do baú e hoje vamos abordar o surgimento do serviço limitado de rádio. Publicou o Jornal do Correio do Povo de 16 de fevereiro do ano de 1982 que por aqueles dias o antigo Dentel iria limitar o uso da faixa do cidadão, trazendo o seguinte texto, abre aspas, o Dentel proibirá, a partir do próximo dia 6, a utilização do serviço de rádio do cidadão pelas empresas comerciais, industriais, agrícolas e governamentais que terão automaticamente suas licenças canceladas para o funcionamento de estações. O diretor do Dentel, Coronel Fernandes Neiva, informa que assinará portaria revogando as autorizações que poderão apenas ser utilizadas pelas secretarias de segurança pública, polícias civis e militares, bombeiros, hospitais e pelas pessoas civis habilitadas para tal. Para evitar problemas financeiros das empresas, até então usuárias, o Dentel decidiu oferecer a estas o serviço limitado e desta forma as empresas poderão continuar a ter comunicação, porém em faixa restrita. A restrição do serviço às empresas, segundo o Coronel Neiva, deve-se à constatação de que o uso em nome de estações comerciais fere o direito do cidadão comum, que está sempre sujeito às interferências em seus equipamentos. Atualmente, mais de 200 empresas no país usam a faixa do cidadão comum, o que corresponde a mais de 5.000 estações. Aí está então, no fundo do baú de hoje, o surgimento do serviço limitado de rádio destinado às operações comerciais, que ainda hoje é largamente utilizado, porém em bandas e faixas específicas para tal. Uma década na história. Nesta edição, inauguramos um novo quadro que vai trazer semanalmente alguns acontecimentos de uma década da história e iniciamos pelo período compreendido entre 1500 e 1510, conhecido como período colonial, onde o transporte e o deslocamento só poderia ser feito por terra no lombo de animais ou por meio da navegação, tanto nos rios como pelos mares. Mostra a história que na realidade o primeiro navegador a aportar em terras brasileiras foi o espanhol Vicente Yanez Pinzón, que desembarcou no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, no dia 26 de janeiro de 1500, seguido por outro navegador espanhol de nome Diego de Lepe,
que alcançou a costa brasileira em fevereiro do mesmo ano. Mas o registro do descobrimento acabou recaindo sobre o português Pedro Álvares Cabral, que em 22 de abril de 1500 avistou a região de Porto Seguro, na Bahia. Nos anos seguintes, até o fim da década, o Brasil começou a ser efetivamente descoberto, estando entre as relíquias encontradas o Rio São Francisco, a Baía de Todos os Santos, Baía da Guanabara, Baía de Angra dos Reis, Ilha de São Sebastião, entre outras, sendo que o navegador Fernão de Noronha descobriu um conjunto de ilhas que mais tarde seriam, em sua homenagem, denominadas Fernando de Noronha, sendo esta a primeira capitania hereditária brasileira doada pelo então rei de Portugal, Dom Manuel, ao seu descobridor, ou também português, Fernão de Noronha. Já nos Estados Unidos, ao final desta década, o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller elaborou um planisfério, onde denominou as terras do hemisfério ocidental da América em honra ao cartógrafo italiano, ao navegador italiano Américo Vespuccio, cartógrafo e navegador. Os principais eventos da ciência nesta década foram o isolamento do elemento químico hidrogênio. Na astronomia, Nicolau Copérnico observou um eclipse lunar na cidade de Roma, e na cartografia, Juan de la Costa mostra pela primeira vez o mapa da América. Aí está então um quadro novo, vamos trazer aí a cada semana uma década da história, com alguns itens interessantes e que vai perdurar até encontrarmos o ano corrente. Curiosidades. Lívio Gomes Moreira. Nascido em São João da Barra em 17 de junho de 1876 e falecido em Curitiba em 7 de junho de 1946, foi um escritor, inventor e radioamador brasileiro, e é considerado o primeiro radioamador de nossas terras, com prefixos de Sierra Bravo 3 India Golf, Bravo Zulu 1 Mike e Papa Yankee 5 Alpha Golf. Lívio foi telegrafista, chefe da empresa de Correios e Telégrafos de Curitiba, que se destacou por construir seus próprios equipamentos. Em 1909, desenvolveu um teclado alfabético, que, aplicado ao transmissor tipo Budots, recebia as vibrações da telegrafia sem fio. Este equipamento, considerado uma grande inovação para as comunicações da época, foi chamado de detector Lívio. Neste mesmo ano, um teste foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, obtendo grande sucesso, e assim o engenheiro Francisco Bering encomendou a construção de 2 destes teclados, utilizando o projeto de Lívio na Casa Carpentier, em Paris. O pedido só foi entregue em maio de 1910 e, curiosamente, em 5 de novembro de 1909, a Casa Carpentier obteve o registro e a patente de um manipulador, perfurador e transmissor em teclado, com partes do projeto idêntico ao detector Lívio. Como Lívio nunca preocupou-se em patentear suas pesquisas, somente no Brasil há o reconhecimento pela inovadora invenção. No radioamadorismo, Lívio realizou a primeira comunicação radiotelegráfica entre amadores no Brasil. Tal fato ocorreu em outubro de 1909, em Curitiba, quando Lívio Gomes executou uma transmissão de aproximadamente 2 quilômetros entre sua casa, onde foi instalado o transmissor, e a antiga propriedade de José Luz, na rua Augusto Steffel, onde estava o receptor. Em 1913, Lívio ampliou seus conhecimentos técnicos
ao estudar na Europa, e com este aperfeiçoamento, publicou em 1918 o livro Telegrafia, Noções Práticas. Esta obra, considerada na época a mais completa e atualizada publicação no assunto. Em dezembro de 1925, após a regulamentação do radioamador ocorrida em 1924, Lívio efetuou seu primeiro contato com outro radioamador, a grande distância, quando após vigília de 10 noites, manteve audição com o radioamador fluminense Humberto Silva, Bravo Zulu 1 Alfa. Lívio Gomes foi um dos sócios fundadores e diretor técnico da Rádio Clube do Paraná, a terceira emissora de rádio no Brasil. Aí está então, este foi o Noturno de hoje, em sua edição de número 28. Temos por frequência 9 colegas: Papai Inc 3 Sierra Golf Adair, Papai Inc 3 Tango Victor Índia Eduardo. Essa será a sequência, ok, colegas? Essa será a sequência da transmissão da palavra. Papai Inc 3 Sierra Golf Adair, Papai Inc 3 Tango Victor Índia Eduardo, P3 Alfa Kilo Kilo Ademar, Papai Inc 3 Papa Eco Papa Padilha, P3 Juliette Victor Papa Jairo, Papai Inc 3 Papai Inc Alfa Renan, Papai Inc 3 Mike Sierra Juracir, P3 Lima Uniforme Zulu Luiz Carlos, por Carlos Barbosa, e Papai Inc 3 Kilo Tango Gilmar, pela cidade de Porto Alegre. Mais algum colega na frequência? Papa Yankee 3, Romeu Alfa Alfa. Ok, Roberto, Caxias do Sul, muito bem copiado. Seja bem-vindo, tá bom, Roberto? Aqui pelo Noturno, edição 28 do dia de hoje. Tá bom, Roberto? Eu vou fazer a primeira rodada e depois venho com o pessoal que está no Facebook, porque eu atualizei a página e ele está demorando um pouquinho. Então a palavra ao Adair, Papai Inc 3 Sierra Golf, e segue a roda. Ok, aqui é PY3 Sierra Golf, Rádio Operadora Adair. Boa noite a todos os colegas presentes na rodada. Boa noite, Luiz Henrique. Por aqui tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Espero que assim também estejam todos os QTHs, os colegas aqui presentes e os que não estão presentes também, pelo que nos acompanham pelo Facebook e outros meios aí, tá? Luiz Henrique, muito importante o assunto aí, principalmente do Amazonas 1, não é? Importantíssimo para o Brasil. Vai agora, um dos fatos que o Brasil, ele alugava satélites para muitos tipos de serviços, inclusive para auxiliar na vigilância da Amazônia, né? Ele alugava satélites, né? Partes dos satélites, não sei como é que é isso aí, ó. Agora nós temos o nosso genuinamente brasileiro, né? Que foi transportado lá para a Índia para ser lançado de lá, né? Parabéns aí pela notícia. Eu já tinha acompanhado bastante pelos jornais, né, desse evento, mas é bom também acompanhar aí pelo boletim aí que o colega está explanando aí, tá bom? Segundo assunto, eu longe, fora, né, detestaria muito esse negócio aí de polícia do rádio aí, ó. Eu acho que uns anos anteriores, algumas décadas até, tinha gente aí meio polícia
PY3 Sierra Golf e todo o grupo para ouvir o PY3 Tango Vitor Índia. Vai ter que lavar a louça daí, não tem jeito. Assume PY3 TV, Eduardo Caxias. Boa noite a todos. PY3 Delta November Eco, Luiz Henrique e os colegas todos citados aí, né? Mais o Facebook, que tá meio travado realmente, tá, o Luiz? Eu percebi isso também. Estabilidade de sistema aí, mas sinto-se todos cumprimentados. Tá bom, a QSL, interessantes as reportagens. Tudo certo em relação aos satélites. Tá muito bom, hein? Muito bom. Chama atenção aí, apesar da velocidade da internet não parecer tão alta aí via satélite, mas o tempo de latência aí muito baixo, hein? Muito baixo, que é fundamental, se não mais importante do que a taxa de transferência de dados, hein? E até aproveitando, eu estava vendo na internet mais cedo, serviços prestados aí mais uma vez pelos satélites, né? Para o final de semana aí, sábado e domingo, está previsto aí uma chuva um pouco mais forte, talvez alguma incidência, um pouquinho de vento. Segundo o site, nada que atinja aí de forma preocupante, mais um ciclonezinho extratropical lá no meio do oceano, vai pegar de leve aí a costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então podemos esperar aí um tempo não muito legal para o final de semana. Tá bom? Não vou me alongar muito pela ordem, então. PU3 Alfa Kilo Kilo, adiante. Ok, então. Boa noite, um abraço a todos. É Papa Uniforme 3, Alfa Kilo Kilo. Rádio Operador Ademar, linha 40 de Flores da Cunha. Boa noite a todos os radioamadores, participantes aí, então da 28ª edição do Noturno. Pessoal do Facebook ali, uma boa noite a todos que nos acompanham por ali também. Um especial aí ao nosso coordenador, Luiz Henrique, e o nosso presidente da Labre, o Papa Yankee Tango. Ixi, eu me aqui agora o indicativo do nosso presidente por lá, me perdoe. Pensei em outras coisas aqui e acabei me atrapalhando. Mas boa noite a todos. Papa Uniforme 3, Alfa Kilo Kilo. Deixo a palavra então com o Padilha. Boa noite a todos. Vem de lá, Padilha. PY3, BP, Padilha. Boa noite a todos. Um abraço. Pessoal do Facebook também. Estou escutando ali, meio estragado da barriga, então tem que estar meio atento em direção ao banheiro aqui, mas é tudo perto, eu fico ouvindo, não perco nada. PY3 PP Padilha. Ok, palavra com o Jairo. O PO3 Juliette Victor Papá, Jairo deixa com o Renan com o Juracir com o Luiz Carlos com o Gilmar e Gilmar com o Roberto. Adiante, Jairo. Tá bom então, boa noite a todos. A todos que têm escutado e a todos também que estão ali pela parte da internet. Meu forte abraço, boa noite a toda a turma ali. Ok, boa noite a toda a turma que está na rodada aí. Ok, não vou citar nome de um por um aí para não, até não anotei aqui na corrida, né? E desejando boa noite aí, agradecido pela oportunidade que me concederam. Tranquilo, escutando bem aí a informativo noturno, né? Número 28, hein? Essa de PXP do Clube de Caxias, né? Henrique, parabéns e toda a turma aí, todos estão pela rodada aí. Foram mais um formativo aí, né? Tá certo então, hein? Deixando com o Renan aí, né? Tá bom, Renan? Pega a palavra aí. Amanhã que caso indicativo do Renan aí, mas não tem problema. Depois eu anoto aí, tá bom, Renan? Papa Uniforme 3, JVP, Juliette Victor Papá, mais uma rodadita aí do noturno,
Pode ser surpresa toda essa turma aí. Marcelo e Renan. Positivo, Jairo. PY3, Papai Yankee Alfa, Renan, por Caxias do Sul. Boa noite a todos os colegas da frequência, boa noite ao pessoal do Facebook. Tudo certo por aí? O pessoal está comparecendo, né, Luiz Henrique? Que bom. Boa noite especial porque está mais longe lá, meu amigo. Y3 Kilo Tango, Gilmarte, mas que barbaridade lá pela capital do Tampa. E disse, depois tu comenta aí se os gremistas estouraram muito foguete que o Inter não conseguiu ganhar, infelizmente, né, Gilmar? Olha, Gilmar, me cortou o coração, fugindo um pouco do assunto aí. Minhas filhas encomendaram uma camisa do Inter, oficial da Adidas, com o meu nome Renan, Romeu Eco November Alfa November, com o numeral 57, quinto sétimo. Me deram de presente, chegou domingo, eu acho que foi segunda que chegou. Isso, porque me entregaram segunda de manhã cedo, vieram na cama lá me entregar, me deram um beijo cada uma. Chega até me emocionar. Barbaridade. Que pena. E aí eu gremi, aqui eu nunca vi tanto gremista, não, eu nunca vi tanto flamenguista aqui. Eu achei que aqui no meu bairro não tinha flamenguista, eu pensei que eu estava no Rio de Janeiro, foguetório e tal, porque a gente caiu fora, mas tudo bem. E daí, viu, Gilmar? Daí, agora igualmente, o Grêmio jogou ontem, né? Não, domingo, perdão. O Grêmio jogou, perdeu ali de 1-0, também não sabia que tinha tantos palmeirenses aqui no meu bairro. Então ficou tudo meio equilibrado. A volta sempre vem, tá, Gilmar? Depois tu comenta aí se tem mais gremista ou mais colorado aí pela capital do Pampa. Vou deixar com o Juraci, PY3 Mike Sierra, PY3 Papai Yankee Alfa, Renan por Caxias do Sul. Perfeito, Renan. Tudo entendido com teus comentários. Boa noite a todos. Um grande abraço. Todo mundo muito bem escutado. 3 Mike Sierra por aqui. Ok, gente. Tá atento aí ao informativo. Assuntos interessantes hoje, né? Principalmente aquilo que o Adel mesmo comentou do satélite, né? Muito bom, muito bom. Precisa, né? Porque o negócio lá tá complicado. O pessoal não quer nem saber, tá derrubando árvore aqui, vai fazer falta também depois. Vamos lá, seguindo a roda. 3, Luiz Carlos Barbosa. Fala, Luiz Carlos, o grupo todo escuta. Ok. Muito boa noite a todos, aos colegas presentes, aos rádio operadores, rádio escutas, ok. Pessoal do Facebook, nunca esquecendo de agradecer o carinho, o respeito e a consideração, e vejam só como é interessante esse trabalho que está sendo feito, e vão analisando, ok, cada edição, né? Sempre algo com bastante presteza a todos nós, independente que seja do grupo de amadores, ok, mas em geral, sempre algo bastante interessante e de grande prestatividade. Por isso, sempre salientando o trabalho Delta November Eco ou Luiz Henrique Rocha. Muito obrigado, Luiz Henrique Rocha, e que permaneça por muito tempo aí, nos dando essa satisfação, que é RX, e podermos estar interligados e ligados às tuas informações, teus conhecimentos adquiridos, não só na prática, como através da tecnologia. Ok? Então tá, realmente sobre o satélite aí foi fantástico, principalmente
referente ao outro assunto sobre policiamento, ok, concordo com meu colega ali, meu veterano, cabo velho de guerra ali, ok, que não tem como, né? Para isso existem os órgãos competentes, que é a Anchieta. Mas realmente existem pessoas que se titulam, né? Ou se acham nas condições, no poder de tomar essa atitude, de efetuar essa situação. Mas não vem ao caso. Tá? Aos conhecimentos aí, Luiz Henrique, eu acredito que tem mais coisa em termos de tecnologia aí, principalmente com esse negócio de eletricidade, e até mesmo já temos, né, a SSTV no próprio rádio, né? Ok, o computador, enfim, inclusive hoje um colega, que é a Regis, informando aí, comunicando, né, o procedimento e até ensinando um outro colega nosso aqui, o Jairo, no caso, que se encontra aqui presente, ok, Juliette Vitor Papá, e como é interessante isso aí, né? Mas então tá, eu vou deixar ali com meu prezado amigo, companheiro, colega, irmão e padrinho, né? Ok? Esta de PU3, Lima Uniforme Zulu, Luiz Carlos, pela cidade de Carlos Barbosa, que passa o comando a PY3, Kilo Tango. Ok, o Gilmar não retornou. Vamos ao Roberto então primeiro. Papai Inque 3, Romeu Alfa Alfa, Roberto, Caxias do Sul. Depois tentamos o Gilmar novamente lá por Porto Alegre. Ok, tá bom então. Retorno PY3, Romeu Alfa Alfa, Caxias do Sul. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite a todo esse pessoal da rodada aí que se encontram presentes, né? Tá. Eu cheguei meio atrasado, tá, Luiz Henrique? Cheguei meio no meio da rodada por aí. Então nada a declarar por aqui, tá bom? A não ser a satisfação de estar junto com vocês aqui, tá bom? É isso aí, vamos deixar então contigo, deixa contigo, Luiz Henrique. Oportunidade aí ao Gilmar, hein? Esta PY3 Romeu Alfa Alfa, cidade de Caxias do Sul. Ok, Papai Inque 3, Kilo Tango, Gilmar, Porto Alegre. Tá por aí, Gilmar? Negativo, o Gilmar deve ter se ocupado por lá. Eu faço o meu câmbio antes de iniciar uma nova rodada, a gente oferta a palavra novamente a ele. E quanto aos materiais do boletim de hoje, para mim, uma das coisas que me causou bastante satisfação noticiar foi o satélite, o genuinamente brasileiro, né? O Amazônia 1. Vai ser de grande valia e é prata da casa, coisa nossa, feita no Brasil, né? Dos outros das outras matérias, né? A que mais me chama a atenção é da transmissão de energia, a tentativa de transmissão de energia elétrica via satélite capturada então na órbita e transmitida à Terra, né? Quando a gente falava lá pelos anos 80 que um dia teríamos ainda energia elétrica sem fio, tinha gente que dava risada, né? Pois está aí, ó. Tá aí os estudos e não é gente que está tentando um tiro na lua, são pessoas altamente gabaritadas, pessoas com grandes profissionais, engenheiros, né?
que sabem exatamente o que estão fazendo e exatamente onde querem chegar, né? E eu acho fantástico esse tipo de ocorrência, né? Uma energia limpa que não vai degradar a natureza, não vai trazer perigo de contaminação, como é a energia nuclear, né? Não vai trazer nenhum perigo, aparentemente, para nós, seres humanos, ok? Então, eu achei fantástico aí. Quer X? Atualizou o Facebook aqui. Estão conosco aqui no Facebook o Eduardo, Papai 3 TVI também nos acompanha por ali, o Jairo também, P3 Juliette Victor Papá, o Padilha, Papai 3 PP, o Leandro de Britos. Fazia tempo que o Leandro não escrevia nada aqui, dando boa noite a todos. O Leandro de Britos é rádio escuta, prefixado com PY3356 Sierra Whisky Lima, SWL. Rádio escuta, está sempre nos ouvindo aí já há um ano. A dona Fátima Leoni também está conosco aqui. O Ulisses Barbosa está nos ouvindo lá da 7ª região, Porto de Galinhas. Nosso boa noite, nosso abraço ao Ulisses e todos da família que o acompanham, ok? Também o Emílio José Martinez, o Paulo Sechuski, o Luiz Lorenzo, o Adelar Boeira, a Adim, a Mônica Tibola, o Fernando Ferreira da Silva. São esses que nos acompanham. Mais PO3 Alpha Foxtrot Golf, o Augusto lá por Garibaldi. Com certeza a dona Zélia também está nos ouvindo. PO3 Eco Lima Zulu. O PO3 Victor Juliette Delta, o Wilson de Bastiani. Papai Yankee 3 Lima Alfa Romeo, o Luiz André. O PY5 Zulu Rádio Fábio lá de Chapecó. O Wellington, o Sandy, o Escopel e todos os amigos aí do grupo de PX Renascer que sempre acompanham os nossos informativos e boletins. Ok? Muito obrigado aí a todos, indistintamente. Vamos tentar o Gilmar antes de iniciar a nova rodada. PO3 Delta November Echo operando Papai Yankee 3 PXY. Papai Yankee 3 Kilo Tango, Gilmar, nosso presidente da Labre de Porto Alegre. O Gilmar não retornou. Vamos a uma nova rodada então. Papai Yankee 3 Sierra Golf, Adair a palavra e segue a roda. O carro retorna PY3 Sierra Golf. Escutado atentamente cada assunto de colegas, tudo QSL. Luiz Henrique, eu sabia que alguma coisa ia sobrar para mim quando aquela guria entrou aqui, viu? Eu me despeço nesse canto, desculpa eu não continuar junto com vocês até o final. Deixando aí uma boa noite a todos os colegas. Forte abraço bem inchado. Se cuide, vamos se cuidar dessa epidemia aí que tá pegando mesmo. Tá, turma? Vamos se cuidar, se proteger, enfim. Luiz Henrique, prometendo aí, se Deus quiser, voltar na próxima edição aí, né? Esperando que nada atrapalhe para que a gente vá até o fim, né? Se não adianta dizer não sei, não tenho, não dou, não quero, né? E por aí. Né, Eduardo? Quem manda não sou eu aí. Um abraço a todos, boa noite. PY3 Sierra Golf, PY3 TVI. Tu não critica muito aí, viu, Eduardo? Olha que depois eu faço uma linha de baixa frequência e te encho de caroço. Falei que a chamada era para lavar a louça, hein? Se fosse o Mike Sierra, eu pisava no dedo dele. No teu caso, eu vou ter que ver, hein? Retorna PY3 TV, Eduardo Caxias. QSL, eu vi que você mandou algumas coisas aí, depois eu dou uma olhadinha, tá? Pra ver o que era. Quanto aos comentários, tudo certo. Interessante, importante esses satélites, né? Que estão entrando aí. E cada vez vai ter mais, né? A tendência é lotar. Quero ver daqui a pouco aí, saturar isso lá em cima.
ficar, né? Um buzinando pro outro aí, vai ser complicado. Certo? O Gilmar não conseguiu voltar, a Daí fica em plena. Tá? E nos encontramos aí no QTR mais adiantado. Tá bom, Luiz? Depois, se você puder nos adiantar aí o assunto de quinta, hein? Sabe que a curiosidade matou o gato. Certo? PY3 TVI, então, pela ordem, PU3 Alfa Kilo Kilo. Tá bueno. Retorno Papa Uniforme 3, Alfa Kilo Kilo. Tá bom, Luiz Henrique? Tô retornando pro lado de casa, não sei se vai me escutar bem por aqui. Por aqui eu perdo um pouco do sinal. Tá bom, mas tudo certo. Ali, boa noite, então, ali Poliano de Brito, tá escutando a gente por lá. Mas anteriormente ele estava abastecendo a... Ele está nos escutando agora aí. Tá bom, ô Luiz Henrique? E o Gilmar se ocupou por lá. Boa noite aí pro Serra Golf, que vai se ocupar por lá. Tá bom, ô Luiz Henrique? Tô retornando pro lado de casa. Então, conforme a ordem, o Padilha, não sei se ele permaneceu aí, Papa Uniforme 3, Alfa Kilo Kilo, deixa a palavra com o Padilha, Papa Eco Padilha. Ok, Padilha não retornou, então vamos ao Jairo. Pelo 3 Juliette Victor Papá, Jairo, segue a roda. Delta November Eco, Luiz Henrique, muito obrigado pela passagem do microfone aí do PTC, né? Tá bom, GT? Y3 Serra Golf, boa noite, um abraço. Y3 Tango Vitor Índio, Eduardo, Forte 73 também. PU3 Alfa Kilo Kilo, Ademar, boa noite. Tá bom, meus amigos, não tinha cumprimentado um por um, né? Tá vendo? PY3 Papa Padilha, PY3 Papa Yankee Alfa, Renan, PY3 Mike Serra, Juraci, PU3 Lima Uniforme Zulu, Luiz Carlos por Lucas Barbosa, PY3 Tango Kilo Tango Gilmar por a capital dos bombachudos, PY3 Romeu Alfa Roberto, eu não estou monicando aqui, né? Se eu não me atrapalhei. Tá bom? Então, a todos, um forte 73. Muito bem aí, parabéns pela rodada. PX, PY, Clube de Caxias do Sul também. A toda a turma do Facebook, meu forte abraço. Então, bueno. Então segue a sequência. Deixa pro Renan, tá bom, Renan? Se eu não me enganei, não me atrapalhei na anotação aqui. PY3, PYA, Renan. Papa Uniforme 3, Juliette Vitor Papá. E a rodadita da noite, hein? Número 28, noturno. CSL Dom Renan. Positivo, Jairo. PY3, Papai Yankee Alfa, Renan por Caxias do Sul. Então tá, Eduardo, sim, eu falei com o Paulo ali, meu amigo, é mais perto que o torneiro ali. O torneiro dá 300 metros, o Paulo dá 200, tá? Mandei ali, já me mandou a foto, tá, Eduardo? Um pedaço de alumínio ali, eu falei que ele trabalhava com os alumínios, ele faz furações e coisa. Então ele tem ali um pedaço que dá para tirar aquilo ali bem tranquilo. Tá bom, Eduardo? Depois eu tinha te mandado um áudio ali. Se tu vinha pra cá, eu dou um pulo junto contigo aí, só que amanhã de manhã eu vou ter que... Amanhã meio-dia por aí eu vou sair, vou ter que ir lá pra Bom Princípio, lá na Terra dos Moranguinhos. Então amanhã no QTR da tarde eu só vou estar de volta pelas 3 da tarde, acredito eu. 3, 4 horas da tarde, de repente, não sei. Tá, Eduardo, mas se tu vier aqui, nós vamos ali no Paulo ali para pegar esse pedaço de metal ali, vamos lá. Você leva ali no torneiro, que é tudo pertinho aqui, dá 300 metros mais longe. Tá bom, Eduardo? O Cabo Velho de Guerra, querido Luiz Carlos. O Cabo
o velho de guerra, que os caras ficou despedido ali, tudo de bom, daí vai ter que fazer uns basquete aí que te solicitaram, né? E o Jairo também, acho que solicitou liberdade, né, Jairo? Tudo de bom pra vocês aí. Eu vou deixar com o Y3 Mike Sierra, Juraci, para fazer os comentários aí, tá? A rodada também é grande. Não tem grandes assuntos aqui. Vocês falar em satélite, coisa aí do Roberto, né? O Roberto que é apaixonado por satélite, coisa e tal. Eu já não manjo 0,000. Não conheço nada desse negócio de satélite e coisa e tal. O Roberto que gosta disso aí. É um prato cheio pro Roberto, viu, Luiz Henrique? A respeito dos satélites aí. Tá bom? Deixa contigo o Juracir, PY3 Mike Sierra, PY3 Papai Yankee Alfa, Renan, Caxias do Sul. É verdade, né, ô Renan? O Roberto depois pode nos dizer se ainda está nos contatos. Muitas vezes vinha lá em casa na oficina e botava a antena nas costas e ficava lá na rua, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Era o Roberto, velho. Tudo certo, né? Que bom, que bom. Não sei se parou agora, Roberto, depois tu nos diz aí. Tá bueno? Realmente tá grande, o pessoal tá bastante batendo papo, tu vão ver aqui do quietinho, mas eu também vou ficar um pouco quietinho, tá, Luiz Henrique, o Matheus, a turma toda. O Mateuzinho tá se acomodando aqui esse caso, depois lá dá a palavra pra mim aí não retornar já. É porque o Matheus apagou e tá aqui do ladinho, né? Mas escuto com toda tranquilidade. Tá vendo? Então tá esse, o Renan e Eduardo combinando aí pra fazer algumas peças no torno. Eu acho que eles vão pra cervejaria depois. Ih, lasqueira. Ah, Luiz Carlos, fala aí, Luiz Carlos, como é que tá aí? A palavra é sua, o grupo todo escuta. Ok, Mike Serra, grande Júlia. Tamo aí, Júlia, devagarzinho, pé por pé que ali é movediço. Ok, ô Júlia, um beijão no Mateuzinho, um tapa aí no popô da Pila Branca, que deve estar aprontando aí, bem gordinho, ok? Tamo aí, devagarito a coisa. Entrei no grupo do Martim da Vila, devagarinho. Ok, isso aí é bastante interessante, eu não quero abusar ali, nem causar uma situação embaraçosa ali pro Ronaldo, né? Não é o Ronaldo. O Romeu Alfa. Ok. Mas era bem interessante que numa oportunidade, com bastante tranquilidade, bastante tempo aí, ele fizesse uma explanação, desse um entendimento melhor pra gente que tem curiosidade, né? Só ver falar e dar uma dica pra nós, uma explanação pra nós realmente como é o procedimento nessa modalidade aí do satélite. E é como diz o Eduardo ali, que é RX. É como diz o Eduardo ali. Vamos começar a se fechar lá em cima, tem que botar a sinaleira lá em cima. Ok, gente. Padilhão, te cuida aí, Padilhão. Tá com piriri, né? Tá de correria, né, velho? Te cuida aí. Ok. O veterano ali, Sierra Golf ali, vai lá, meu velho. Não adianta, tu não escapa. Ok. Soldado em casa, sabe como é que é no quartel, é serviço direto. Ok. Mas então tá, gurizada. O Gilmar ali é bem provável ali que aquela região dele ali é complicada, viu? Aquela região dele, quando resolve querer xaropear ali com queda de luz, com falta de luz ali, é complicado. Provavelmente tenha sido isso, porque ele não é de sair da frequência assim e não dá uma satisfação. Ok, gente? Então tá, vou deixar com o Gilmar, não tá? Deixar com o... Poxa vida! Romeu Alfa, que agora deu um branco, ok? Papai Yankee 3, que é o depois que vier a luz.
Adiante então, depois deixa com o Roberto, com o Papai Inc 3, Romeu Alfa Alfa. Certo. Então tá aí, o último que falou foi o Luiz Carlos. Carlos Barbosa, meu afilhado, Papai Uniforme 3, Lima Uniforme Zulu. Já que ele não fala o indicativo, né? Ah, vou te contar. Se eu tivesse aí, já 2 dedos nesse teu zóio aí, Carlos, pra te, ó, te acordar, hein? Capital Gaúcha, Papai Yankee 3, Kilo Tango, Rádio Operador Gilmar. Meus senhores, vocês não vão acreditar. Quando o Adair começou a falar, quando ele começou a falar ali dos satélites, aquela coisa toda ali, o Adair, depois que foi lido todo o QTC, que eu participei aí, viu, Luiz Henrique? Faltou luz. Aí a patroa já deu um grito lá, né? Porque quem tem que achar a vela, quem tem que achar aquelas lanterninhas de LED, aquela coisa sou eu, né? Eu sei onde coloco as coisas. Tá lá no escuro aí, meu Deus do céu, pior que não se acha em nada. E olha que conhece a casa na palma da mão, hein? Mas eu quero agradecer, tá? Ao PXPY Clube e também o Rádio Clube ali de PX, o Rádio Clube de PX, né? O Renascer, por ter dado uma mão aí pra Lab na distribuição desses 2 diplomas, né? Do 87º aniversário da Labre e do 13º final de semana dos faróis americanos. Tá, meus amigos? A gente ainda não fizemos o levantamento geral do quantos participantes deu em todos os logs. São em torno de 34, 35 logs aí. Tá? Mas teve bastante gente aí que participou. Muita gente, eu acho que vai dar muito mais de 650 participantes aí. Como foi a Semana Estadual do Radioamadorismo Gaúcho em novembro passado. Mas em nome do Luiz Henrique, eu agradeço, viu, Luiz Henrique, pela participação, colaboração. E o PXPY Clube sempre esteve junto com a Labre, desde que eu me lembre aí daquelas participações que eu ia aí no PXPY Clube, nas festas, aquela coisa toda, né? E nós íamos para aí, tinha galeta, era churrasco, meu Deus do céu, hein? E eu me lembro ainda que o Paulo, que era o PAC, Papai Inc 3 Papa Alpha Charlie, que hoje eu acho que é Índia Oscar, né? Da Teico, ia nos buscar, eu e a Suzana, na rodoviária. A gente dava o horário que a gente saía de Porto Alegre para ele, e ele nos pegava na rodoviária ali de Caxias. E depois nos largava de volta ali. Muitas vezes a gente voltava de carona, hein? Com o Silvio Mor e com muitos outros aí que iam para aí. E a gente, ou via de ônibus, né? Eu já pegava a passagem de retorno ali. Mas PXPY Clube sempre participou, colaborou junto com a Labre. E eu só tenho que agradecer em nome do grupo, né? E do Luiz Henrique, aí que está à frente do PXPY Clube. E também do Barbosa, lá do grupo Renascer, né? Não podemos esquecer deles lá. Conversei com ele ali nos 11 metros, batemos um bom papo, gente finíssima aí. Ele e o 010 lá. Então tá aí, já falei demais, retornou a luz aqui. Um abraço lá pro Adair, PY3 Serra Golf. Um abraço também aí pro TVI, o bonitão da Dona Zélia, né? O Eduardo, Ademar, PO3 Alfa Quilo Quilo, ele é a Dona... Que é
Kathleen, P3 Kilo Serra Romeu. Também aí o Luiz Carlos, Papai Uniforme 3 Lima Uniforme Zulu. E a turma toda. O Renan, não vou te esquecer. Tá, Renan, Papai Yankee 3, Papai Yankee Alpha. O Chairo, PO3, Juliette Victor Papa. Boa noite, um abraço. Também o Roberto, que está por aí, Papai Yankee 3, Romeu Alfa Alfa. Eu vou deixar contigo, né, Roberto? Quem tem a mania de dar os indicativos em nome de todo mundo, você vai ter esquecido de nada, a não ser o PO3 Delta November Eco. Não sei se o Edson está por aí, Papai Yankee 3 Eco November. E o Facebook estava travado, viu? Acho que foi o Eduardo que comentou, alguém. A todos os participantes do Facebook e outros meios, né? Os Rádio Escuta os Corujas. Papai Yankee 3, Romeu Alfa Alfa de Papai Yankee 3, Kilo Tango. Vou dar mais uma volta, depois eu me despeço. Vai de lá, Roberto. E boa noite, Gilmar. Um abraço. Y3, Romeu Alfa Alfa. Deixa contigo, Luiz Henrique, para fazer as considerações aí para o nosso presidente. Ok, obrigado, Roberto. Papai Yankee 3, Romeu Alfa Alfa, Roberto, Caxias do Sul. Gilmar, Papai Yankee 3, Kilo Tango, Gilmar, presidente da Labre, Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre. Nós que agradecemos a confiança depositada, tá bom, Gilmar? Em meu nome, em nome do PXPY Clube de Caxias do Sul e do grupo PX Renascer aí, em nome do Barbosa que nos ouve lá da 7ª região, tá bom? Tá nos ouvindo lá pelo Facebook. A gente que agradece aí a confiança depositada no nosso humilde trabalho, ok, Gilmar? E estamos aí prontos para ajudar sempre em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, tá bom? A gente espera aí a hora que a situação nos permitir, a gente poder aí trabalhar um pouco mais, fazer um pouco mais, nos reunir novamente, que está fazendo falta, né? A gente poder se reunir. Então a gente que agradece, tá bom, Gilmar? E eu não canso de dizer, eu já falei várias vezes e vou ser repetitivo. Como fazia falta um presidente da Labre que faz rádio, que opera e que frequenta todas as frequências indistintamente, dando prestígio e força a todos. Isso aí fazia muita falta, ok, Gilmar? E espero que essa atitude tua ela se propague e no futuro, quando outros ocuparem a tua cadeira, que tenham aí a mesma atitude. É fantástico para quem está do lado de cá, que tem dificuldade muitas vezes em enxergar as coisas, em fazer as coisas, em ter a profundidade que somente a Labre pode ter aí no nosso meio. Tá bom, Gilmar? Nosso muito obrigado aí pela confiança depositada. Ok? Eu deixo contigo de novo, Roberto, aí. Obrigado aí pelo espaço. Tá, retorno ao TY3, Romeu Alfa. Pois é, né, tia? Eu nunca tinha escutado mesmo aí um presidente da Labre, né, tia? Aqui do Rio Grande do Sul, se bem que eu também, que nem eu falei, né, em rádio eu sou meio... É muito difícil vocês me encontrarem, né? Eu tô achando legal aqui, tia, tô achando bem bacana aí. Esse encontro com esse pessoal aí toda semana, né? Então fica bacana, vem aqui, tá, meu? Boa noite, um abraço aí pra todos, né? Tá bom, tchê? É isso aí, apesar do velho aqui ser muito relaxado, já vou te contar, hein, Gilmar? Eu sou associado da Labre, tô com tá atrasado aí as minhas mensalidades, né? Então vou ter que dar uma olhada ali, tem ali o site da Labre, vou ter que fazer um levantamento lá e fazer uma negociação.
há tempos atrás a gente ia lá, né? A gente ia lá na Labre, eu e o Nelson, aí, o PY3 November Eco, a gente ia fazer, ia lá nos brinques da Labre, né? Até depois comenta aí, Gilmar, como é que tá aquilo lá. Agora aqui, durante a pandemia não tem, né? Não teve, não sei. Mas era muito bacana, né? Tipo, e aí não fomos mais e eu também não fui, me esqueci, acabei me esquecendo, hein, das mensalidades. Então teria que ver isso aí, essa parte, né? Que não adianta dizer, vir aqui falar bem e não cumprir, né? As obrigações, né, o Gilmar? Tá bem, tá certo. Então tá isso, pessoal. Papai Yankee 3, Romeu Alfa Alfa. Agora eu deixo contigo aí, ô Luiz Henrique, pra te distribuir de novo aí pro pessoal, que é certo? Ok, positivo Roberto, Papai Yankee 3, Romeu Alfa Alfa, PO3 Delta November Eco, operando Papai Yankee 3, Papai X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. Mandar um forte abraço aqui ao Paulo César Alves Rodrigues, que está nos acompanhando pelo Facebook, e para a professora Maria Demenig da Rocha, que também nos acompanha semanalmente aí junto ao Facebook. Ok? Pessoal do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar, chefe Vera, Nelson, Guilherme, Júlia, Adriana, Lígia e Cláudio também nos acompanham. Um abraço todo especial ao neto do Juracir lá, o Matheus, que está sempre na coruja, por aí, louco para falar, tá bom? Um abraço aí, Matheus, tudo de bom para ti, e que logo, logo aí tu possa estar conosco, tá bom, Matheus? Eu vou ouvir mais uma rodada, né? E depois retorno aqui para o encerramento. Por frequência no momento, o Eduardo, Papai Yankee 3 TVI, Ademar, PO3 Alfa Kilo Kilo, estava chegando em casa, mas eu acho que ainda está por aí. O Padilha não se despediu, então deve estar de retorno. O Jairo, acho que ainda está por aí. O Renan, Luiz Carlos, o Gilmar volta mais uma vez. E o Roberto por último, então. Papai Yankee 3 TVI, Eduardo, a palavra. Ok. Quero X, Eduardo. Ok. Ok, obrigado, Eduardo. Só para te dar uma resposta. Próxima quinta-feira, rodada da Harmonia, 19h30. Encerramos aí, então, modernos, né? Estamos modernos aí, igual o pessoal da TV. Encerramos a primeira temporada de rodadas temáticas. Enquanto preparamos a segunda, na próxima quinta-feira vamos falar aí da filatelia. E nas próximas 4 ou 5 rodadas de quinta-feira, sobre assuntos variados de interesse geral, radioamadorístico e da vida nossa de cada dia. Então, na próxima quinta-feira, vamos trazer uma matéria sobre filatelia. Sou colecionador, conheço vários colecionadores aí. E então o assunto será esse, tá bom, Eduardo? Segue. Ok, retorno então, PY3TV Eduardo. QSL, Luiz. QSL. Bem aproveitado, bem lembrado aí, né? Eu tenho um negócio lá em casa, lá na casa da minha mãe, tava lá separado. E eu vou guardar e vou te mostrar, hein, se te interessar. Se servir para alguma coisa, senão a gente põe fogo. Meu pai tinha lá do tempo que ele tinha o bar, não sei nem como é que ele colecionou aquilo, mas ele tem uma série de notas aí de diversos lugares diferentes, hein? E tá guardado lá, tem uma caixinha de sapato com uma quantidade grande, e eu vou te mostrar, enfim, fazer isso chegar até suas mãos aí. Se te interessar, tranquilo, senão a gente faz uma fogueira aí, né? Porque pra nós aí aquilo não tem utilidade. Então, assim que tiver uma oportunidade, eu vou te passar esse material aí. Tá, quanto ao Gilmar, né? Muito bem frisado aí pelo Luiz, que tá mostrando aí ó, a quantidade das notas.
Tá, mas importante aí a atitude do Gilmar, né? Sempre presente com nós e sempre no que for possível. Certo, Renan? Fica tranquilo, Renan, tá? Depois eu vou escutar teus áudios aí, vi que você mandou alguma coisa. E não te estressa não. A gente marca um dia aí, vou ver direitinho pra gente conversa, vou escutar teus áudios. Te retorno aí. Tá bom? Já pensou aí daí não, Luiz Henrique, hein? Essas notas aí, cada uma aí de $100 na mão. Tem um QSJ tá bom aí, né? Eu comentei aí porque o Luiz Henrique tá mostrando pela câmera. Tá com um punhado de notas lá. Tá? E também vou ficando por aqui então, hein? Já vou me despedindo. Tá? E não sei se eu vou retornar depois, hein? Vou escutar até o final da live. Tem uma série aqui de recados para mim retornar aqui. Inclusive esse colega que está nos acompanhando aí, Paulo César Alves Rodrigues, lá de São Paulo, tá me aguardando aí, hein? Eu já comentei algumas vezes aqui pela repetidora e outras frequências, que eu fiz uma série de vídeos aí no YouTube relacionado a principalmente a elétrica do Passat e algumas outras coisas. E ele tá aguardando aí para uma consultoria, hein? Tá bom? Diversos colegas aí, donos de Passat, encontraram esses vídeos e, para minha surpresa, aí acabou sendo muito útil e uma procura muito grande do pessoal aí para tirar dúvida. Tá bom? Então eu vou escutar ainda um câmbio de vocês, eu vou permanecer até o final da live e depois não retorno, hein? Vou ver o que são os áudios aqui, responder ao pessoal e tem algumas coisas da escola do meu filho aqui também, né? E tem que ver o que se trata. E se tiver condições ainda, quando eu finalizar, se ainda tiver alguém presente, eu retorno. Caso contrário, amanhã estamos aí de volta. Tá ok? Pela ordem, então, PU3 Alfa Kilo Kilo, estava chegando em casa, não sei se vai conseguir retornar. Se não der, vai o Padilha, então, PY3PP, esta de PY3TVI. Boa noite a todos, até mais, tchau, tchau. Boa noite, um abraço depois o Gilmar retornou. Pude acompanhar os comentários dele aqui através do equipamento, larguei aqui já sem me ocupar aqui no pátio. Eu retornei só para dar uma boa noite a todos que participaram aí da rodada de hoje, a rodada número 28. Um abraço a todos, depois vou escutar lá pela live os comentários do nosso presidente lá, o Gilmar, o Quilo Tango. Tá bom, Luiz Henrique? Boa noite, um abraço a todos. Obrigado pela companhia do dia de hoje aí no informativo. Deixando a palavra então com o Papai com Padilha, né, o Luiz Henrique? Boa noite a todos. Ok, o Padilha não retornou. Vamos tentar o Jairo então. Adiante, Jairo. Tá bom então. Então que o Luiz Henrique, então a todos os mantenedores da 690, também Zé Luiz Henrique, Jura, todo o pessoal aí, né? E mais o pessoal aí do Facebook, o pessoal aqui da Rodadeira direto aqui no rádio aqui também. Então todos parabéns aí, tá bom? Grandes rádios operadores, pioneirismo dos rádios amadores aí, né? Pioneiro também, primeira safra aí também, até a última aí. Forte 73, boa noite, hein? Parabéns aí mais uma vez. Só tenho a agradecer a oportunidade que me concederam. Tá bom, gente? Eu vou me despedindo por aqui. E amanhã é outro dia, né? Tá certo? Essa noite aí de terça-feira, de março. Tranquilo, então, 20 horas e 59 minutos. Na rodadinha noturna, número 28, PXPY Clube de Caxias do Sul. Eu agradeço a oportunidade, tá bom? E desejo uma boa noite extensiva ao pessoal de casa, todo o pessoal aí, dos rádios operadores e o pessoal do Facebook. Eu compartilhei também a minha live. Luiz Henrique, eu deixo aí eu deixo a palavra com o PY, o Renan, né? Papai Yankee
Jairo? Tudo certo aí, Jairo. Fique em liberdade e tudo de bom para ti também, o pessoal de casa. É Y3, Papai Yankee Alfa, Renan, por Caxias do Sul. Também vou ficar despedido nesse câmbio, deixando um boa noite, um abraço ao pessoal que nos acompanharam pelo Facebook. Até uma próxima oportunidade. Eduardo, que é a tela que vai olhar depois aí, eu vi que tu não visualizou ainda, tá, Eduardo? Eu te fiz uma outra perguntinha ali depois, tu vai ver na sequência ali, tá? Sem pressa, Eduardo. Na pior das hipóteses, eu olho amanhã, porque a hora que eu desligo aqui, eu já desligo o celular e vou para os envelopes, querendo dizer o falecido Ampélio, né? E para os envelopes. Envelopes porque o cara fica envelopado entre o colchão e as cobertas, né? Apesar que hoje está meio calor. Então vamos deixar o envelope aberto. Tá louco. O Luiz Carlos e o veterano velho de guerra, mas tá louco. Ô Luiz Carlos, velho. Eu não lembro quem comentou ali, tive que ficar um pouquinho mais longe aqui do rádio a respeito do presidente da Lábio, mas que barbaridade. Gilmar, sempre vi o pessoal fazer ótimos comentários a teu respeito, aí tu que é o presidente da Labre, essa entidade aí muito respeitada, que barbaridade, desde muitos anos aí, quando a gente começou no rádio, né, Gilmar? A gente ouvia falar da Labre, aquela coisa toda, Liga Brasileira de Rádio Amadores, acho que é, ou alguma coisa parecida, né, Gilmar? Uma entidade muito respeitada e que sempre ficou do lado dos radioamadores aí, né, Gilmar? E tu, como presidente da entidade aí, eu tive a oportunidade de presenciar muitos comentários a teu respeito, na qualidade de presidente da Labre RS. Tá bueno, Gilmar? Então é isso, tudo é bom para ti, para dona Suzana também, tá, Gilmar? Espero que tenha uma boa quarta-feira aí amanhã, né? E eu não sei se tu tinha escutado aí que eu tinha feito um comentário no câmbio anterior aí, faltou luz ali, né? Eu disse que quando o Inter caiu fora domingo, tinha tanto foguetório aqui que digo, mas não sabia que o meu bar estava cheio de flamenguistas. Só que ontem, ou segunda-feira, ontem, quando o Grêmio perdeu, ou domingo de noite que o Grêmio jogou, não estou nem lembrado se foi domingo ou ontem. Enfim, que o Grêmio perdeu para o Palmeiras, também estava cheio de palmeirense. Tá, Gilmar, então se tu puder fazer um comentário aí com a derrota do Inter, a derrota do Grêmio, como é que se comportaram os bombachudos aí pela capital. Vou ficar despedido também, mas escuto uma volteada de cada um aí. Deixando meu boa noite e meu abraço. Y3, Papai Yankee Alfa, Renan, por Caxias do Sul. Eu deixo contigo, jura, se tu não retornares mais, na sequência deve ser o Gilmar. Y3, Kilo Tango. Não, o Jura não retornou, é o Luiz Carlos. Luiz Carlos depois deixa com o Gilmar, Gilmar com o Roberto e eu retorno para o encerramento. Ok, tranquilo. Então é meu 3 Cruz, Luiz Carlos, por Carlos Barbosa, agradecendo, como sempre, a presença de todos e o incentivo, né? Ok? Principalmente o pessoal do Facebook, que eu sempre peço que analisem, revejam, divulguem e vejam como é importante cada edição desse informativo. Sempre a gente aprende alguma coisa, descobre alguma coisa e relembra, né? Relembra alguma coisa, é muito importante. Ok, uma coisa que eu me apeguei ali que não falei antes foi sobre a telegrafia, né? Ok, fora de série. Ok, é para ver, ó, o pessoal diz que o rádio vai morrer, a telegrafia vai morrer, mas não tem nada disso. Ok?
Então tá. Roberto, mais uma vez um abração para ti aí, Roberto. Não quero te deixar de saia justa, mas depois tu diz aí se há essa viabilidade ou não. Não precisa ser uma coisa muito... como se diz, me fugiu a palavra agora. Ok? Que te tome muito tempo e dê muito desgaste, mas só para matar a curiosidade e ver a viabilidade se um dia um de nós quiser partir por essa modalidade também. Ok? Ô Gilmar, um abração, um beijão na Suzana aí. A gente se fala aí, ok? Te cuida aí, guri. Ok, o Piriri, esse do Mike Serra aí, sempre me pegando, né? Então tá, Luiz Henrique, mais uma vez, muito obrigado aí, ok? Muito obrigado aí. E me despeço também aqui. Escuto o Gilmar, escuto o Roberto e a ti, e também me afasto do rádio aqui. Ok? Esta de P3 Luz, Luiz Carlos por Carlos Barbosa. Deixando um forte abraço a todos e tenham uma boa noite, um bom descanso, paz, espírito e tranquilidade aí, e amanhã é um novo dia. E a ti, meu padilhão, te cuida aí e não joga a toalha. E cuidado com esses piriri. Ok? Adiante, PY3, Golf, não, Kilo Tango. Tá certo, Luiz Carlos. Aí está. Caxias do 11 de Carlos Barbosa, Papa Uniforme 3, Lima, Uniforme Zulu. Porto Alegre, Papa Yankee 3, Kilo Tango, Rádio Operador Gilmar. Boa noite, um abraço, Padilha. Passou em branco, hein? Sempre tem um que passa em branco. Me desculpe aí, viu, Padilha? Um baita abraço pra ti e o teu escudeiro aí. Juraci, Mike Serra, essa turma toda que está se despedindo, boa noite, um abraço. Quanto ao Inter, sequei, muita gente secou, hein? Quando o Grêmio jogou, mesmíssima coisa, secaram. Rapaz, vou te contar aqui também, foi um foguetório no domingo de noite, hein? Sabe? No domingo de noite foi aquele foguetório também aqui. Como tinha palmeirense. Tá, Renan? Mas o esporte é isso aí. Meus amigos, vocês que estão escutando, Liga de Amadores Brasileiro de Rádio Emissão. Liga de Amadores Brasileiro de Rádio Emissão. Labre RS. A Labre, devido à pandemia, só tivemos uma feirinha, viu, Roberto? 2020. Só foi no dia 8 de março. É uma data inesquecível, hein? 8 de março. E o expediente da Labre começava no dia 10. Começou, né? Depois do recesso de dezembro para cá, até o dia 8 de março foi a primeira atividade da Labre em relação à feirinha. Não houve segunda-feira, dia 10, o governador baixou o decreto. Baixou o decreto, tivemos que fechar as portas, tudo, né? Porque a Labre fica dentro dos pavilhões do Estado. Então, se o decreto é do governador, lá também se fecha tudo, hein? Somente para trabalho interno com grupo reduzido. Mas a Labre, com tudo isso, ela vem participando aí da Batalha Naval do Riachuelo, né? Competição
nível regional, nós tínhamos em torno de 30 a 35 estações participantes. Fizemos a nível nacional, tá? Dá para multiplicar por 4 vezes 4, dá 30, 3 vezes 5, 15, mais ou menos isso. 5 vezes mais foi os participantes do VHF. E a Labre vem se mobilizando, trabalhando com os cartões QSL, aquela coisa toda, não tem nada para Caxias. O pessoal daí não faz DX, né, cara? Aí é brabo. Tem que fazer DX para receber cartão. E fizemos aquele diploma aí de 1 a 7 de novembro, que é a Semana Estadual do Radioamadorismo Gaúcho. E agora fizemos o evento dos faróis e do 87º aniversário da Labs. Ela faz aniversário dia 2 de fevereiro de cada ano, é de 1934. 2 de fevereiro de 1934 é a Labs. Então a gente não tem o que fazer, como ajudar, como participar, né? Então a gente tem trabalhado mais em casa, mais promovendo, envolvendo o grupo de radioamadorismo. Precisamos de sócio? Precisamos. É a única coisa que a Lab tem que ter é sócio, para que ela possa movimentar a máquina, né? Assim como nós habilitamos um grupo para operar lá no Farol, tudo isso tem custo para a Lab. Pouco, mas tem. Nós trabalhamos lá voluntariamente. Vocês não vão acreditar, da minha casa até a Lab, cada vez que eu vou lá, é de 30 a 40 reais que eu gasto de Uber. Porque não dá para andar de ônibus, está arriscado. Então eu vou de Uber, 30, 40 para ir, 30, 40 para voltar. Né? E é do meu bolso. A gente trabalha voluntário. Não vou estar tirando dinheiro da Labre para pagar a passagem. Para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque isso é o nosso trabalho voluntário. E eu estou falando de mim, porque o grupo todo faz a mesma coisa, viu, pessoal? Todo mundo tira o dinheiro do bolso para trabalhar em prol do radioamadorismo. Uma coisa que a gente gosta, né? Eu gosto do rádio. Se os outros presidentes não fazem o que eu faço, né? Cada um, mas eu gosto do rádio. Eu gosto de participar. Aqui, ó. Quando o Luiz Henrique começou aí, o Luiz Carlos me chamou ali no VHF, lá na 580, que estava começando a rodada da USA, do PXPY Clube. E eu estava participando em 80 metros da rodada de Santa Rosa, do Papá Uniforme 3 VHF, Victor Hotel Foxtrot, do Marcos, né, que se chama, como é que é, rodada Farroupilha, tá? Ele chama ali. Eu tô lá participando, porque eu gosto de estar presente, me fazer presente, ajudar, tirar as dificuldades, né, as necessidades que eu tenho que saber o que precisam para que a gente possa ajudar a resolver os problemas, né? Eu vou repetir, mais uma vez, precisamos de sócio, né? De quem? De vocês. Quem puder, no próprio
botaria o teu primeiro nome e teu indicativo. Bate uma foto e manda pro WhatsApp do tesoureiro, tá? Ou lá pro e-mail da Labre, né? Que vai cair lá dentro da secretaria também. Mas tá tudo online, tá, meus amigos? Tudo. Eu só tenho que agradecer a gentileza de vocês, os comentários, né? Que vocês fazem, não só a minha pessoa, mas quanto a Labre. E o que eu quero mais de tudo é que a Labre esteja presente em todas as frequências, escutando vocês, participando do dia a dia, dos bate-papo informal, de tudo, né? É importante. Isso é muito importante, não para mim, mas para a Labre. Tá? Vou deixar uma boa noite, um abraço também para os rádios escuta os corujos. Saúde 3 vezes, hein? Também para tirar o olho gordo. E vamos nos cuidar, hein? A pandemia tá aí. Papai Henrique 3, Romeu Alfa. Prossegue, Roberto. Eu tô despedido, Papai Henrique 3 quilotão. Mas vou escutar atentamente, tá, Luiz Henrique? Eu tô... Fechar a porta, eu me retiro. Prossegue, Roberto. Muito bem. De retorno ao PY3, Romeu Alfa. Tudo bem, senhor presidente? Aí está, então, grande Gilmar, hein? Presidente da nossa Labre, aí de RS, né? Labre RS. Tá bom, tia. Eu vou ter que providenciar aqui, né? Até eu tava olhando outro dia aí de barbaridade. A gente esquece, né, tia? Eu esqueço aqui. Tá. Desse tipo de coisa, né? A gente não participou mais. Não deu mais pra ir a Porto Alegre. Pelo jeito é no mesmo lugar ainda, no mesmo espaço lá, né? Que era muito bonito, muito legal. Bem grande, né? Há muita gente, muitos conhecidos que a gente não conhecia, só via rádio, e aí vai lá e fica conhecendo. Bem legal, hein? Bem legal. E a Labre ajudou muita gente, ajuda, né? Com os prefixos aí, com a telegrafia, afinal, as provas, né? Provas para radioamadoras, promoção de classe. Então, é uma obrigação, acho, da gente também colaborar aí com esse pessoal, né? Não dá para deixar morrer, né? E é uma obrigação de todo radioamador, né? Tem quem não gosta, mas para mim, eu acho que é imprescindível, né? Isso aí eu acho que tem que ter. Tem que ter, né? Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço aí, Gilmar, tudo de bom? Um abraço aí para todo esse pessoal. Ô Luiz, deu 3 luz. Uma horinha aí a gente vê isso aí, hein? Tá bom, Luiz? Uma horinha a gente vê isso aí pra fazer aí, Vê aí como é que pode fazer, né? O que eu sei está à disposição, né? Não sei muito. Eu aprendi bastante também. Tá. Tem que quebrar a cabeça bastante aí, tem que pesquisar muito, né? Sobre isso aí que tu quer saber aí, tá? Sobre satélites. Tem que pesquisar muito. E eu já tô meio velho aqui, tô perdendo a paciência já. Tá bom, seu Luiz, é isso aí. Então tá, Y3 Romeu Alfa, também despedido aqui do informativo. Contigo, Luiz Henrique. Ok, positivo. Gilmar, tá ainda aí, Gilmar? 11, tio. Gilmar, responda uma pergunta aqui, faz o favor aí pro nosso rádio escuta aí, o Leandro de Britos. Ele não é prefixado e ele pergunta ao Gilmar se é possível um rádio escuta ser sócio da Labre aqui no Rio Grande do Sul. Ele tá te ouvindo aí pelo Facebook.
como sócio colaborador, assim como da faixa do cidadão, nós temos, olha, vários sócios que são só do PX, lá da faixa do cidadão também, entendeu? Todas as faixas, a Labre abrange aí, desde o colaborador, PX e como radioamador. Prossegue, Luiz Henrique, chegou mais alguém aí. Adiante, eu acho que foi o Adair, adiante. Adiante, o colega que pediu oportunidade. Zé Maria, Grupo Antes, boa noite. Ok, só por favor repete o indicativo. PU3, Juliette, Papa Mike, Zé Maria. Ok, boa noite, Zé Maria. PO3, Juliette Papa Mike, boa noite, um abraço, tudo de bom. Esperando que esteja tudo tranquilo contigo e com todos os teus, tá bom? Zé Maria, estamos já em retas finais aqui fazendo o encerramento, mas antes vamos te dar a palavra de novo aí, tá bom? Zé Maria, temos aí um boletim informativo todas as terças-feiras, que inicia às 19 horas e 30 minutos, e nas quintas uma rodadinha, também às 19h30 nessa mesma frequência. Deixo contigo aí, Zé Maria, depois retorno para o encerramento aqui. Retorno por cá, PU3, Juliette, Papa Mike, Zé Maria pela Vila de Muralha. Sem patrocínio e obrigado pela oportunidade. Luiz Henrique. Adiante. Só um pouquinho, obrigado pela oportunidade. Só para responder pro Roberto, e Roberto não é coisa que vá fazer um trabalhão, uma pesquisa, é só para matar a curiosidade e dar uma luz, ok, a esse pessoal que escuta, ao pessoal do Facebook, né? Ok, e essa gurizada que está aí, novata e que nos escuta também, né? Ok, mas nada que vai fazer um trabalhão aí. Depois tu também, Luiz Henrique, pode conversar com o Roberto aí e ver o que é mais viável aí, mais rápido, assim, mais ligeirinho, uma pincelada, entendeu? Obrigado aí, Luiz Henrique. Um abraço, Zé Maria. Ok. Ok, positivo, Luiz Carlos, PO3 Lima Uniforme Zulu, PO3 Delta November Eco, operando Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. Luiz Carlos, meados do ano passado a gente já tinha trocado uma ideia aí com o Roberto, e a ideia naquela época era, se pensava que a pandemia podia ser mais curta, e se pensava em fazer uma reunião ao estilo de uma palestra, onde o Roberto mostraria na prática também alguma coisa para nós, né? Porém a coisa se alongou e hoje talvez aí a gente possa conversar com o Roberto aí se monte alguma coisa dentro de uma rodada, e o Roberto deu uma explanação aproximada aí de o que é, como é e quais os procedimentos, equipamentos, antenas e outras cositas mais aí que são necessárias aí para a operação de satélite, né? E é claro, na primeira oportunidade que tivermos aí, com certeza o Roberto aí a gente vai trabalhar junto com ele e fazer uma explanação mais completa. Mas eu acho que para que a gente tire dúvidas e faça perguntas e tudo, de repente a gente organiza aí dentro de uma rodada. Ok? Nesse momento, então, quando são 21 horas e 26 minutos, agradecendo aos mantenedores da repetidora 146-690-600 e a participação e audiência de todos, encerramos a edição número 28 do Noturno,
o boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul, que vai ao ar nas terças-feiras a partir das 19 horas e 30 minutos. E desde já convidamos aos colegas para também participarem na próxima quinta-feira, a partir das 19h30, nesta mesma frequência, da rodada da Harmonia. Foi um privilégio ter contado com a vossa presença nessa oportunidade, agradecendo a todos que participaram, inclusive a todos que nos prestigiaram junto ao Facebook. Deixamos uma boa noite a todos, um forte 73 a todos que nos acompanham e até um próximo QTR, se Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos e PO3 Delta November Echo, encerrando as atividades da Papa Inc. 3 Papa X-Ray Yankee pelo dia de hoje, deixando um forte 73 e até um próximo QTR. Y3, PP Padilha. Boa noite a todos, um abraço, tudo de bom, obrigado pela companhia. Ouvi toda a explanação aí, todo o boletim, mas a barriga meio ruim já viu, né? Tem que estar sempre correndo. Y3, PP Padilha, boa noite a todos. Ok, Padilha, obrigado por retornar e por trazer notícias para nós aí. Tá bom, Padilha? Muito obrigado aí pelo teu retorno. Ok? Forte 73 para ti, te cuida por aí, até um próximo QTR. Obrigado, amigos e amigas do Facebook. Até uma próxima hora. Terça-feira que vem estaremos de retorno com mais um boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. Até a próxima.